Olá, eu sou a Maria Elizabeth e estamos no canal de Educador para Educador. Na temporada 1, Conversa com as Amigas. Hoje eu vou receber a querida Ana Carlota. A Ana é mestranda em Saúde e Educação pela Unifesp. É psicóloga, psicopedagoga, mentora e consultora da área educacional pelo Mentoria Educadores. E atua no Omunga desde 2015. Logo, logo, ela vai nos contar o que é esse lindo projeto. Olá, Ana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao canal de Educador para Educador, nessa temporada Conversa com as Amigas. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para te receber, eu vou citar uma frase do Paulo Freire. Que lindo. Sempre, né? A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Ah, que lindo. Seja Sempre, bem... sempre, Paulo Freire. Sempre, sempre, eternamente. Seja muito bem-vinda. Então, nessa temporada, eu faço as mesmas 10 perguntas para as minhas amigas. Né? E aí a gente vai descobrindo um pouquinho de cada uma, da experiência, da vivência, o que tem de dica para os nossos colegas educadores. Vamos lá? Perfeito. Vamos lá. Quem foi ou quem é a sua inspiração? Bom, eu acho que meus pais são a minha inspiração, né? Eu venho de uma família onde, na família do meu pai, as minhas duas tias, meu pai tem duas irmãs, as duas tias são professoras, fizeram carreira na escola pública no interior, elas moram no interior, hoje já aposentadas, são duas senhoras, mas eu trago desse lado da família do meu pai, a inspiração pela educação, pela profissão, né? Uhum. Meu pai também foi professor, acabou sendo professor por acaso, num momento da vida dele, ele foi chamado pela universidade para dar aula, ele é farmacêutico, então, então tem esse lado da família, e a minha mãe, minha mãe estudou pouco, minha mãe só estudou até o Fundamental 1, depois de casada, e ela resolveu estudar um pouco mais, e aí ela fez supletivo, mas eu tenho da minha mãe o desejo, né? Legal. O desejo de estudar, a garra. Então, isso eu tenho da minha mãe. Tanto que eu sei que, para minha mãe, o fato de eu ter me tornado professora, ser educadora, é um orgulho, porque era algo que ela gostaria, né, de ter feito e não fez. Então, maravilhoso, maravilhoso. São as minhas inspirações. Perfeito. Quais eram seus planos no início da carreira? Então, meu plano sempre foi ser professora. Eu, quando criança, brincava de ser professora, isso era muito visível. Meu pai diz que lembra, né, de me ver brincando de professora. Então, eu punha as bonecas, eu conversava com elas, e o meu sonho sempre foi ser professora. Eu acho que o que aconteceu na minha carreira ao longo desse processo foi mais a vida que me levou. Não foi algo que eu planejei. O que eu planejei, eu queria ser professora e eu vivi isso com muita realização. Tanto que depois eu fui para a faculdade, eu não fiz pedagogia, eu fiz psicologia. Mas por quê? Porque eu gostava da psicologia, eu era curiosa, eu queria saber o que era esse mistério que é a mente das pessoas. Então, eu fui nesse caminho. Mas eu nunca deixei a sala de aula, né?
E aí, depois, quando as coisas foram caminhando para ser orientador e coordenador, quando eu vi, eu já estava. Tô lá. Já não parei mais. Mas, assim, tanto que a volta agora para a universidade é essa possibilidade de retornar para a sala de aula, agora numa condição de professora universitária. Então, é o que eu quero. Eu estou no mestrado para ser professora, além de pesquisadora, é claro. Ótimo. Você tem algum objeto de apego desde que iniciou sua carreira? Algum objeto atual? Assim, eu tenho uma boneca, né? Que era minha, eu tenho a Emília. Uhum. Eu tenho uma boneca Emília, de quando eu era criança, e essa boneca, ela está comigo até hoje. Ela fica aqui na minha estante. Eu nem sei se eu consigo te mostrar onde está minha Emília. Lá. Ah, tá lá. Que linda. Ela está junto com os livros do Monteiro Lobato. Ótimo. E é a Emília, porque ela é demais, ela é curiosa, ela fala o que ela pensa. Então, ela é um pouco do que eu sou e um pouco do que eu não sou. Então, é Emília. Uma boa representante, né? Como que é a sua rotina? Você prepara as suas aulas? Você não está na sala de aula, você preparava? Como que você fazia isso? Sempre, né? Eu acho que, como professora, eu sempre tive essa preocupação do planejamento, do preparar a aula, né? Domingo era o dia do planejamento da semana, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, porque o improviso, ele pode ser um problema para nós professores, né? Eu acho que a experiência nos dá jogo de cintura para lidar com as situações, mas a falta de planejamento pode nos colocar em situações embaraçosas, né? Com os alunos e com aquilo que a gente pretende. Então, eu sempre planejei. E mesmo depois, mesmo trabalhando na orientação, mesmo na coordenação, eu sempre tive no planejamento um apoio. Eu acho que planejar é muito bom, né? Você pode pensar com antecedência, e se na hora alguma coisa muda, tudo bem também. Eu acho que faz parte, mas planejar é importante, eu sempre vi isso. Muito bom. Você tem o hábito de se atualizar, reciclar? Como que você faz isso? O que você indicaria para os nossos colegas? Também, eu acho que eu tenho sim essa preocupação. Acho que aprender é uma constância, né? A gente está sempre aprendendo, buscando outras coisas. Eu fiz, depois que eu terminei a graduação, eu sempre estive envolvida em grupos de discussão e grupos de estudo, eu acho que isso é legal, é importante. Depois eu decidi fazer as especializações e fui em busca de algo que respondia a alguma necessidade minha no momento. E agora, no mestrado também, uma busca, porque eu senti que eu estava não estava estagnado, porque ninguém fica estagnado, mas sabe, eu estava precisando de mais um momento de reflexão. Precisava sair né? Precisava sair daqui, exato. E poder estar discutindo com outras pessoas, isso é muito, muito legal, porque isso te põe nesse movimento, né? Agora, o que eu recomendaria para as educadoras, né? Ou futuras educadoras e educadores que possam estar nos ouvindo. Buscar a referência da onde você vai buscar esse estudo, né? Ótimo. Porque senão a gente pode cair no risco de reproduzir
ideias que talvez não sejam as melhores, né? Então, eu sempre busquei isso. Eu vou fazer uma especialização, aonde? Né? Que universidade é essa? Que curso é esse? Quem são os professores? O que eles estão oferecendo de discussão? Porque isso faz a diferença na nossa formação, né? O tipo de informação que você tem, o tipo de problema que esses professores colocam para a gente pensar. Então, eu acho que isso é importante. São pequenas diferenças, né? Sim. Mas que te abre um mundo, assim, né? Hoje eu vejo cursando a universidade que eu estou cursando, assim, é um mundo de outras coisas, sabe? De discussões. Tanto que eu não paro um minuto, mas estou amando. Ótimo. Você gosta de ler? O que você lê? Bom, eu gosto de ler muito, eu sempre fui uma leitora, desde pequena. Eu lia assim, eu lia rótulo de produto. Parou na minha frente, eu estava lendo, né? Sempre fui assim. Eu tive a sorte de ter uma irmã mais velha que assinava o antigo Clube do Livro. Ai, que legal. E ela tinha o Clube do Livro. Hoje tem muitos clubes de leitura, né? Sim, A sim. pandemia também liberou muitos clubes de leitura, mas antigamente não tinha. Vinha o livro pelo correio, e a minha irmã também comprava livro, e meu pai comprava muitos livros. Apesar que meu pai diz, eu não sou leitor, meu pai não era um leitor, nem minha mãe, mas eles nos presenteavam com livros. Tanto que essa coleção no Monteiro Lobato foi uma coleção que meu pai comprou. Né? Então, na minha casa tinham muitos livros e eu sempre gostei e leio muito. Leio livro físico, leio Kindle, que ajuda porque é mais barato. E o Kindle tem uma coisa muito legal, que é assim, você gostou de alguma coisa e você está conectado na internet, você entra na loja da Amazon e você já pode começar outro, né? Coisa que antigamente a gente não podia. Você tinha que ou ir até a biblioteca, ou tinha que comprar, e isso dava um tempo nas nossas leituras, né? Mas hoje não. Então, eu tenho lido muito sobre educação, sobre decolonialidade, que é algo que eu ando estudando na universidade, eu ando lendo, e eu leio literatura porque é a hora que eu também descanso daquela outra vida. Muito bom. Eu sempre lendo. Sempre. O que você pensa sobre afetividade na sala de aula? Bom, eu acho que afetividade é tudo. É tudo. Nós somos humanos, né? Então não dá para pensar educação sem afetividade. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu era orientadora e tinha uma coordenadora na escola que nós discutimos e tivemos uma discussão séria, porque ela me disse que não tinha nada a ver, né? O emocional com a aprendizagem, que não tinha nada a ver. E eu dizia, não, mas é impossível, né? Tanto que não tem, para mim não tem. Tanto que quando você pergunta para um aluno o que ele lembra da escola, ele vai te dizer de coisas que foram afetivas, né? Ele não vai dizer de uma técnica que a professora usou, ele não vai te dizer de uma habilidade que ele aprendeu, de um conteúdo, né? Ele vai primeiro falar de relações afetivas. E aí eu acho que, dependendo da relação afetiva que ele fala, ele pode trazer uma questão de aprendizagem, né? Então, eu me lembro
de algo que a professora me falou e, portanto, eu estava aprendendo tal coisa, né? Mas eu acho que tem muito disso. E aí, a emoção, ela marca, ela pega a gente, sendo positiva ou negativa. Então, nós, educadores, precisamos ter isso muito claro. E a gente precisa saber que a gente pode abrir muito e oferecer coisas positivas, mas a gente também pode, às vezes, usar uma palavra que marque negativamente, uma atitude nossa que marque negativamente o nosso aluno, né? Então, é muita responsabilidade, mas não para quem está nos ouvindo pegar isso como um peso, né? É pensar, Exato. Uhum. né? A gente tem uma responsabilidade, mas é muito amor, é muito bom, né? É a amorosidade do Paulo Freire, né? Tem que ter amorosidade também, né? Então, não pode esquecer, tem que ter consciência disso. Sim. Né? Que é um dos itens lá da sala de aula e da sua tarefa como educador. Sim, faz parte, né? É maravilhoso, faz parte, mas eu sou eu tenho um lugar, né? Um lugar de professor, de educador, precisa ser cuidado, é muito com responsabilidade, né? Exatamente. O que você aprende ou aprendeu sobre si própria dando aulas? Eu aprendi muito. Eu acho que a gente aprende muito, porque na verdade, a gente aprende da gente com o outro, né? Eu tenho uma imagem que eu faço assim. Eu quero saber o que eu tenho aqui nas minhas costas. Eu não consigo saber. Por mais que eu vire o pescoço, eu não consigo saber. Agora, se eu colocar um espelho atrás de mim e outro na frente, eu consigo saber. Né? Isso é uma metáfora para dizer assim, que eu preciso de outro. Né? E a gente vai aprendendo sobre nós com outros ao longo da nossa vida. Os nossos pais, os nossos irmãos, amigos e tal. E, como professora, é isso, eu estou sempre em relação com outras pessoas, né? E aí, aquilo que eles nos dizem, aquilo que ele não diz, né? A expressão facial de um aluno, né? Então, um dia, por exemplo, um aluno disse para mim, você já viu o seu rosto quando você fica brava? Que medo. Eu falei, não. Ele falou assim, mas dá medo. E aí eu falei, puxa, é isso mesmo, né? Porque eu devo ficar com uma cara muito brava, né? Se algo mexe comigo, né? E isso não é um problema, né? Não é o problema ficar com cara de bravo, porque eu acho que o professor também não tem que ficar o tempo... Não é o bom professor não é aquele só que sorri. Exatamente. Né? Tem coisa que me deixa brava, me deixa brava. Agora, serve para mim pensar o que me deixa brava. Porque, às vezes, eu estou ficando brava à toa, às vezes eu tô com um problema meu, não tem nada a ver com o meu aluno, com a sala de aula, né? Então, aí sim você começa a olhar e falar, puxa, né? Eu tinha razão de ficar brava, ou eu tinha razão de ficar triste, ou eu tinha razão de ficar feliz, ou não, né? Então, eu entendo que com os nossos alunos, com as pessoas em geral, mas nós estamos falando de sala de aula, a gente aprende muito sobre a gente, se eu tiver aberta para aprender, né? Se eu tiver aberto para ouvir, né? Que eu vou ouvir do meu aluno mas professora, não é isso. Acho que você está enganada,
Ou, por que você escolheu essas coisas? Por que você escolheu esses livros para nós, por exemplo? E não escolheu outro? Opa, né? Vou pensar. Porque quando eu escolho esses livros e não outros, eu estou falando de mim, de uma escolha, Verdade. né? É a sua escolha. A minha escolha. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, né? E está aberto, né? Muito bem. Como é que está a sua carreira no momento? Então, eu estou em transição de carreira, né? Eu fiquei 33 anos como educadora, trabalhando em escola particular, esses 33 anos. Apenas 2 desses 33 anos eu não trabalhei na mesma instituição de ensino. Eu trabalhei por 30 anos na mesma instituição, onde eu fiz, tive várias funções, vários cargos. Eu já poderia ter me aposentado, né? Mas eu continuo porque eu acho que eu ainda tenho o que contribuir para a educação. Então, nesse momento, em transição de carreira, como iniciando uma carreira de pesquisadora na universidade, mas com um trabalho de mentoria, né, que eu entendo que possa ser um caminho para estar compartilhando com outros educadores essa experiência de tantos anos, de 33 anos, né? Perfeito. Que é uma experiência, não é vamos dizer assim, não é a melhor nem a pior, é a experiência. Então, eu acho que a ideia de mentoria é legal, foi algo que eu pensei para mim, porque é algo aonde eu posso trocar, né, com outros educadores, mas com essa visão, sabe? De experiência. Olha, eu tive essa experiência, né? E o que essa experiência pode te ajudar a pensar na sua vivência, na sua prática, mas hoje numa relação horizontal, né? De igual para igual, assim, no sentido de valorizando as diferenças, porque elas que são as que nos complementam, enfim. Então, eu estou nessa caminho. Transição, muito bem. Transição. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da Omunga, que fala? Isso, vou falar. Tem a Omunga também. Bem lembrado, bem lembrado. Além da mentoria, tem a Omunga. Que bom que você fez sua lição de casa. Tudinho. Então, a Omunga é uma coisa muito interessante, assim. Foi um encontro que eu tive com o gestor do Instituto, da Omunga, nessa instituição que eu trabalhei por muitos anos. A Omunga é um instituto social, né, que faz formação de professores e constrói bibliotecas em locais de extrema vulnerabilidade. Então, o pessoal da Omunga, eles fazem assim, eles pegam o mapa, tem até uma fala minha com o gestor, que é o Roberto Pascoal, né? Uma pessoa, vale a pena vocês conhecerem, uma pessoa interessante. Ele abre o mapa, assim, do Brasil, né? E aí ele começa a mapear os locais de menor índice de desenvolvimento humano. Ele mapeia. Aí o que ele faz? Ele começa a escolher desses lugares, desses municípios, aqueles que a Omunga iria atuar. E o que ele leva em conta? Dificuldade de acesso e, portanto, são locais onde tem um número muito pequeno de outras organizações atuando. Então, normalmente, quando a gente chega naquele
local, a Omunga é a primeira organização que chega naquele Que local, bacana. né? Então, aí tem toda uma articulação junto ao poder público local para fazer essa parceria. Tem aí um trabalho de construir a biblioteca, de levar livros, porque normalmente o acesso que essa população tem de livro é aquilo que o governo manda, né? Ou do PNLD, enfim. Então, há um movimento de levar os livros, mas há um movimento de trabalhar o desenvolvimento humano do professor. Né? Então, o trabalho da formação é um trabalho de desenvolvimento humano do professor, aonde a gente pretende que esse professor se transforme cada vez mais em autônomo, em protagonista, sabe? Nossa, sensacional. Exato. Aquele que tem poder de escolha, porque o Instituto acredita que, na medida em que esse educador se transforma, ele vai fazer o mesmo com os seus alunos, né? Então, um professor que percebe a importância de ter poder de escolha, de ser autônomo, ele vai querer que o seu aluno também viva esse momento, né? E assim, eu tô com eles desde 2013, né? Fui voluntária por muito tempo, porque o mais importante é estar lá, mas na medida em que o Instituto foi se profissionalizando também, foi conseguindo recurso, hoje eu faço parte da equipe como coordenadora pedagógica dos projetos. Então, eu ajudo a montar esse momento de estar com os professores, né? Muito legal, muito bom. Nós vamos colocar todas as informações aqui, tá? Porque as pessoas podem ajudar, né, Beth? Lógico. Assim, as pessoas podem comprar produtos da Umunga, as pessoas podem assinar e podem se transformar em assinantes, né? As pessoas podem fazer doações, né? Ah, quero doar R$ 5, tudo bem, né? Já então, ajuda, né? Ajuda, e todo esse recurso, ele é voltado para esse trabalho. Então, aí o pessoal pode depois entrar nas redes sociais, conhecer. Agora, antes da pandemia, nós iniciamos o projeto na Amazônia, num município, Atalaia do Norte, bem distante, são 36 horas de barco de Manaus. E agora, em fevereiro do próximo ano, a gente está retomando, porque em função da pandemia, né, não foi possível continuar, e agora em fevereiro estaremos retomando também. Muito, muito, muito bom. Vamos para a nossa última pergunta, depois tem um bate-bola, tá? Tá bom. Quem é a professora Ana Carlota? Bom, a professora Ana Carlota ela é curiosa. Nossa, eu pensei isso. Ela é muito curiosa. Ela não para, ela é muito curiosa. Tanto que uma das dificuldades para eu montar o mestrado, né, para o projeto do mestrado, era escolher o que eu ia estudar, porque tudo eu tinha interesse, assim. Terrível. Eu falo assim, nossa, mas é porque você é libriana. Não, não é porque eu sou libriana, não. Não é porque eu sou indecisa, é porque eu quero saber, né? Então, assim, de repente eu estava falando, não, eu vou estudar tal coisa e tal. Aí eu ia num congresso, por exemplo, ouvia alguém falar, não, mas isso é muito legal também, eu também quero isso. Falava, meu Deus do céu, essa pessoa não tem fim. Então, eu sou muito curiosa, ela é muito responsável com seus alunos, ela é muito fiel. Então, fiel aos seus valores, fiel aos seus propósitos, é muito flexível,
mas flexível porque eu posso estar errada. Então, eu volto atrás, não tem problema, né? Hoje eu penso uma coisa, estou te dizendo o que eu estou pensando, daqui um tempo a gente pode retomar e eu falar, então, Beth, aquilo que eu te falei, agora eu já ressignifiquei, eu penso diferente, né? Então, isso foi no início uma coisa difícil para mim, porque quando eu tinha que pôr no papel as minhas ideias, produzir alguma coisa, escrever, eu relutava, porque eu falava, puxa, mas não é só isso, eu posso mudar de ideia, mas agora eu já estou mais tranquila. Ainda bem. Já estou tranquila, porque eu falei, não, a gente começa a ler outras pessoas, né? O próprio Paulo Freire, ele, quando escreveu o Pedagogia da Esperança, é uma reescrita, uma releitura, um reestudo da pedagogia do oprimido. Então, isso é legal, porque te diz assim, não, eu também, o tempo, né, anda, passa, eu leio outras coisas, eu estudo outras coisas, e as coisas também eu tenho essa possibilidade de ir mudando, né? Então, enfim, eu acho que são um pouco dessas coisas. Quem é a Ana Carlota? Perfeito. Agora a gente vai para um bate-bola, tá? Tá bom. Professor, por quê? Porque é possível fazer a diferença. É possível transformar. Então, por isso que eu sou professora. Educação em uma palavra. Libertadora. Um tema atual para redação. A força da empatia. Ajudando o pessoal que está preparando a redação do Enem. Uma poesia ou música que te encanta? Bom, tem várias músicas. Eu não sou muito de guardar nome de música, mas uma que me vem é do Legião Urbana, Monte Castelo, que é essa coisa do amor, né? Se não tiver amor, Nada, né? nada. Uma frase de aluno que te faz feliz. Você me fez pensar. Se um aluno falar para mim, puxa, professora, você me fez pensar. Aí eu estou feliz. Ótimo. Muito bem. Agora, vamos para as dicas. Como boas educadoras, né? A gente gosta de uma dica, né? Adora dar uma dica. Opa. Um livro. Bom, Pedagogia da Esperança, pensando no momento que a gente está, né? Centenário de vida do Paulo Freire, vamos dizer assim. Nossa. Eu estou com ele muito na mente, então, Pedagogia da Esperança. Ótimo. Um programa de TV, uma série, um filme. Bom, primeiro eu queria dizer assim, que eu como educadora, eu acho, Beth, que as pessoas precisam assistir de tudo e ver de tudo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque abre a cabeça da gente, né? Então, assistam mesmo, TV a cabo, TV aberta, eu acho que isso é muito legal. Eu gosto muito de série, assisto muitas, mas eu queria indicar um documentário, na verdade, que eu assisti há pouco tempo, porque eu estou fazendo, porque eu tenho uma disciplina no mestrado que é seminário de pesquisa, a gente discute todo um processo de fazer pesquisa, e eu vi um documentário no Netflix que chama Os Três os três.
eu acho que são Os Três Idênticos Estranhos. É porque o nome é em inglês, mas eu acho que a tradução é essa. Os Três Idênticos Estranhos. O que é essa série? Esse documentário, que é tipo série, que são 3 irmãos gêmeos que são adotados e a agência de adoção separa os irmãos. E eles vão se encontrar adultos, por acaso, e aí tem toda uma situação que eles descobrem que eles fazem parte de uma pesquisa. Uau! De uma pesquisa final dos anos 60 e que não é publicada, lógico, que seria proibida, né? Porque como na faculdade a gente está discutindo um pouco isso, pesquisa com humanos, a ética em pesquisa, e eu acho que é legal para pensar que, às vezes, o ser humano extrapola no seu direito de fazer as coisas, né? Então, uma pesquisa como essa, que mexeu com a vida de pessoas, ou pesquisas que foram feitas na época da Segunda Guerra, pesquisas feitas por médicos nazistas, ou seja, coisas perigosas, e que a gente precisa parar para pensar, né? Na ética, quando a gente lida com o ser humano, né? Na ética, exatamente. Mas vale a pena assistir. A gente vai deixar aqui escrito também a dica. Tá bom. Uma dica cultural. Bom, nesse momento, exposição do Paulo Freire, que está acontecendo no Itaú Cultural, é muito legal. E eu também recomendo a da Rita Lee. Uau, é verdade. Está acontecendo lá no MIS, também vale a pena. Muito, muito bom. Nossa entrevista está terminando, foi muito legal, passa muito rápido. É para chorar. Mas para finalizar, pensa que você pegou seu telefone, seu WhatsApp, e você vai mandar uma mensagem de áudio para os nossos colegas educadores. Qual seria a sua mensagem? Então, eu diria para eles assim: olhem para a sua prática, reflita sobre ela, troque ideias sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você faz, né? A teoria e a prática, o aprender e ensinar são faces da mesma moeda. Então, não pense que aquilo que você acha que você sabe é o fim. Aquilo é só o começo. Tem um mundo aí para ser descoberto. Muito bem. Muito, muito obrigada, querida. Foi uma delícia, um prazer te receber eu aqui. agradeço. Eu agradeço, e se deixasse, ficava horas conversando com você. Também. Que a gente possa espalhar isso, trocar ideias e, né, deixar essas sementes aí. Que eu acho que você disse uma palavra muito interessante. É a experiência de cada um, não existe receita. Não. Mas essa experiência pode ser trocada, né? Pode ser partilhada. Exato. E precisa ser partilhada. E que o educador não seja ingênuo também de achar que só porque ele faz com boa intenção, que é o suficiente, né? Não é. A gente tem que se apropriar, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, né? E fazer com amor também. Que a gente pode transformar o mundo, né? É isso aí. Obrigada, querida. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Beijo. Um beijo. Beijo Tchau. no seu coração. O seu também. Obrigada. E hoje pudemos receber com muito carinho a querida Ana Carlota, no Educador para Educador, temporada 1, Conversa com as Amigas. Até mais.